Hum, hum, Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um anúncio sobre a aula Problemas Online de quarta-feira à tarde, que eu dou. Ontem só apareceu uma pessoa, o que eu sei que é capaz de ter a ver com o facto de haver ontem um teste de álgebra linear, mas o que acontece é que noutras quartas-feiras à tarde também não havia muita gente. De maneira que a minha única aula de problemas da parte da tarde passa a ser esta de quinta-feira. Ok? Eu e mais Então, estamos 12. e hoje vocês estão 12, não, isto não há problema nenhum com isso. Ah, o problema é na quarta-feira, que ontem só me apareceu um, na semana anterior apareceram dois, etc. Sim, e é ingrato para o professor estar a dar essa aula com pouca gente, é verdade. Exatamente, eu já perguntei à pessoa que apareceu ontem, então você pode vir à quinta-feira? Ele disse que sim, de maneira. De qualquer maneira, o período das quartas-feiras continuará em aberto. Eu farei aí um período de dúvidas suplementar naquele horário, que era até agora. Ok? E se subitamente houver uma enchente de pessoas, pode ser que até repita a aula da semana aí. Logo veremos. Está bem? Mas em princípio, na próxima quarta-feira já não haverá aula de problemas. Só haverá aqui. Bom,
Hum, Sobre, de qualquer maneira, o teste de álgebra linear, ontem na aula teórica não houve uma única pergunta ou dúvida, ou o que quer que fosse, pá, estava a temer que vocês estivessem todos adormecidos. Depois é que soube o teste de álgebra linear, de facto. Bom, hoje vamos fazer aquilo que está aqui neste ecrã delineado. Vamos lidar com primitivas ditas imediatas e primitivas de funções racionais, ou seja, de quocientes de polinómios, que se tratam em geral pelo método de composição em frações simples. O método de composições em frações simples, eu falei dele muito vagamente na aula teórica. Existe documentação online sobre o resultado que permite fazer essas contas, que é um resultado de álgebra. Okay? Uma maneira de escrever quociente dos polinómios como uma soma de quocientes de polinómios não particularmente complicados. Agora, relembrando o que vocês andaram a ver da álgebra linear, é o resultado, no fundo, é pegar no espaço vetorial das funções racionais com um certo denominador e com grau do numerador inferior ao grau do denominador e arranjar uma base para esse espaço vetorial. Okay? Em termos abstratos, é isso que está lá a fazer. Nós vamos acreditar nesse resultado. Daqui mais à frente relembrarei o resultado e aplicarei alguns exemplos. Mas é vosso problema porem-se em dia quanto a isso. Tá bem? Bom, tenho a impressão que mais um minuto e começamos. Okay? Pois bem, os 4 exercícios que eu escrevi aqui, que têm soluções muito rápidas, a determinação das primitivas, que no primeiro caso se trata de um polinómio, e nós sabemos primitivar muito bem polinómios, não é? Portanto, vocês têm, fazemos parcela a parcela, em cada parcela, se tivermos algo da forma x levantado a n, x levantado a n mais 1 sobre n mais 1 é uma primitiva. Não é? De maneira, uma coisa como 2x² mais 3x ao cubo, é fácil de arranjar uma função que derivada dá aquele polinómio. Qual? 2x ao cubo sobre 3. Preciso do 3 a dividir, porque quando derivo 3, o x ao cubo aparece-me 3x². Não é? Mais 3x à quarta. Okay? Portanto, se tudo fossem polinómios, primitivar seria muito simpático. No caso de potências que não são necessariamente naturais da variável x, também se faz, não é? Portanto, algo como esta linha B, aquele 1 sobre raiz de x é a mesma coisa que x levantado a menos 1 meio. O 1 sobre x é x levantado a menos 1. E 1 sobre x² é x levantado a menos 2. E, exceto no caso do x levantado a menos 1, em que a primitiva, vocês sabem a primitiva disso, é o logaritmo. Logaritmo do módulo de x, se quisermos lidar tanto com x positivo como com x negativo.
Só que neste exemplo, devido à raiz quadrada que está ali na primeira parcela, os x têm de ser todos positivos, de maneira que não escusamos de preocupar com isso. Portanto, fazemos mais ou menos a mesma coisa que fizemos na linha A. Menos 1 meio mais 1 dá 1 meio. Portanto, a primitiva da primeira parcela, esperamos que seja x levantado a 1 meio vezes uma constante conveniente. Qual é a constante? Bom, derivo para ver qual é a constante. Quando derivo, fica um x levantado a menos 1 meio vezes o expoente, que é 1 meio. De maneira que, para compensar isso, tenho que pôr aqui um 2. Multiplicar. Com x levantado a menos 1, tenho que usar o logaritmo. Como eu disse há pouco, basta-me pôr logaritmo de x, porque aquela raiz quadrada na primeira parcela obriga os x a serem positivos, mas em geral poria logaritmo do módulo de x, para também lidar com x negativo. Finalmente, a última parcela, o expoente é menos 2, portanto x levantado a menos 1 é um candidato. Quando eu derivo x levantado a menos 1, aparece-me x levantado a menos 2, também aparece o expoente, que é menos 1, de maneira que para acertar contas, tem aqui um sinal menos. Okay? Portanto, potências x, primitivar, trivialidade. Se vocês, em vez de potências de x, tiverem potências de um polinómio de primeiro grau, como é no caso da linha D que está a seguir, se poderia ter escrito como primitiva de 1 menos x levantado a 1/3. Enfim, o mesmo raciocínio também funciona, reparem. Se eu derivo 1 menos x levantado a uma potência, a derivada vai ser o expoente, vezes 1 menos x levantado à potência menos 1. Não é? De maneira que eu espero que aqui 1 menos x levantado a 1/3 mais 1 me dê algo útil para arranjar uma primitiva. 1/3 mais 1 é 4/3. Quando eu derivo isto, o que é que me aparece? Aparece-me o 4/3. Mas também me aparece o menos 1. A derivada de 1 menos x ser menos 1. Portanto, eu consigo compensar isso, ficar de facto com a primitiva, multiplicando por menos 3/4. Okay? De maneira que quando derivo, tenho efetivamente o que queria. Portanto, aqui também é fácil. Potências de polinómios de primeiro grau também se fazem bem. Quando eu tenho Não uma entendi como é que potência, chegámos a esse resultado. como é que chegamos? Da maneira que eu disse. Ou seja, se nós tivermos a constante A mais x levantada a uma potência, a derivada disto é o expoente vezes A mais x levantado a S menos 1, vezes a derivada do A mais x, que neste caso é 1. Se fosse um bocadinho diferente já agora, como eu anunciei polinómios de primeiro grau, para ser um pouco mais geral, 1 mais A mais BX. Quando eu derivo A mais BX levantado a S, em ordem ao X, fico com A mais BX levantado a S menos 1, vezes o S, que era o expoente, e a derivada do A mais BX, que é o B. Okay? Naquele caso particular que eu fiz ali em cima, o B era menos 1. Okay? Portanto, o que eu estou a fazer é fazer isto ao contrário. Okay? Portanto, no caso particular de A ser 1, B ser menos 1 e S menos 1 ser igual a 1/3. Okay? No caso em que eu tenho polinómios de grau superior a 1 levantado a uma potência, como acontece aqui na linha F, eu já não consigo fazer esta habilidade. A não ser que tenha cá um fator fora que corresponda à derivada do polinómio de segundo grau. Aqui este 2x é igual à derivada do x² menos 1. Ou seja, aquilo que eu vou fazer para a linha F, apagando aqui este
este comentário à linha D, é que noto que aquela expressão que ali tenho é uma derivada de uma composta. Se eu tiver uma composta de uma função f maiúsculo com uma g maiúsculo x assim, o resultado é f' de g de x vezes g', desde que f e g sejam diferenciáveis. Ora bem, aqui o que me vai safar para conseguir arranjar uma primitiva é identificar o g' com o 2x e o f' de g de x com raiz quinta de x quadrado menos 1. Portanto, o que eu estou a fazer, eu estou a dizer que me vai ser útil é pensar que o g de x é o x quadrado menos 1 e que o f' é a raiz quinta. Ok? Ou seja, eu estou a dizer que isto tudo baterá certo se f' de u for u levantado a 1/5 e se g de x for x quadrado menos 1. Ora bem, se o f' de u é u levantado a 1/5, o que é o f de u? O f de u é a primitiva em ordem ao u do f', vai ser u levantado a 6/5, bom, vezes, e agora tenho que pegar aqui coisas para ter espaço, não consigo escrever isto, vezes um 5/6 para fazer as contas baterem certo. Okay? Portanto, então agora uso aquela forma de derivação da função composta em sentido contrário para arranjar a primitiva. A primitiva será o f do g de x. Ou seja, neste caso particular, será 5/6 de... Agora, o g de x é x quadrado menos 1. No f de u tem que levantar a 6/5. Okay? E agora, vocês se quiserem verificar que isto tudo bate certo, e eu aconselho sempre a fazer isso, depois de obterem a primitiva, derivem-na. Porque, embora primitivar seja uma novidade e nós façamos, nesta altura, vocês fazem erros triviais a pensar em primitiva, a derivar já é uma coisa que fazem relativamente bem. De maneira que, como é que eu verifico isto? Bom, derivando o lado direito do o que é que vai dar? X quadrado menos 1 levantado a 6/5 menos 1, que é 1/5. Portanto, é aquela raiz quinta. Vezes a derivada do x quadrado menos 1, que é 2x. E vezes o expoente, que era 6/5, que corta com 5/6. Claro. Ok? Portanto, parece que está tudo certo. Está bem? Esta ideia tem aqui a verde, de utilizar a fórmula da derivada composta em sentido contrário, tentando adivinhar qual é o G, o G', o F, ok? É a base de fazer uma série de primitivas ditas imediatas. Okay? Imediatas, pus ali em cima entre aspas, não é? Porque são imediatas para mim, para vocês ainda não são imediatas. Ao fim de algum tempo vocês começam a acreditar, sim, essas são as partes. Mas isso ainda vai demorar algum tempo. Professor, eu tenho uma pergunta que pode parecer um bocadinho parva. É como é que o professor faz aquela associação que o professor fez com a fórmula da derivada da composta? Sim. Ao contrário, qual foi o critério que usou para fazer a associação na expressão da primitiva da expressão que correspondia à derivada de
f de g de x e aquela que correspondia à derivada de g de x. Vamos fazer isto com outro exemplo, ok? Okay. O outro exemplo vai ter um aspecto completamente diferente, mas vou fazer exatamente a mesma coisa. Está bem? O outro exemplo é a linha G. Portanto, vou usar de novo isto. Vou escrever no topo da página de novo a fórmula da derivada da composta. Para referência. Portanto, derivada da composta. F derivada de f de g de x é f' g de x vezes g'. Ok? E agora vou considerar a linha, não é a linha F, é a linha G, em que vou considerar a primitiva de x ao cubo sobre 3 mais x à quarta. E a minha primeira pergunta tem que ser esta. Será que eu estou aqui a ver uma função g e o seu g'? Ou seja, o g' tem que estar a multiplicar. Okay? Tem que ser um fator. E tem que ver algures o g sobre o qual estou a fazer uma certa operação, que é o f'. Okay? Ora bem, você tem ali um x ao cubo e um x à quarta. Sabe que a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. Okay? Portanto, é natural pensar em 4x ao cubo para o g'. Claro está que não tenho lá o 4, mas eu posso resolver isso muito facilmente, não é? Dizendo, isto podia ser escrito como 1/4 da primitiva de 4x ao cubo sobre 3 mais x à quarta. Certo? E agora digo, sim senhor, este 4x ao cubo que tenho aqui é um fator que está a multiplicar. E também aparece nesta expressão x à quarta. Podia ser com o x à quarta ou com o 3 mais x à quarta, porque a derivada de 3 é 0. Ok? Mas pode ser com o x à quarta. Portanto, estou a pensar em fazer g de x igual a x à quarta. Bom, mas agora preciso identificar o f'. O f' é a função que descreve o que está a acontecer ao x à quarta. O que é que eu estou a fazer ao x à quarta? Estou a somar 3 e inverter algebricamente. Ou seja, o f' de u consiste em somar 3 e inverter algebricamente. Ou seja, fazer isto. Bom, agora o que é que me falta fazer? Bom, arranjar o f. Como é que eu arranjo o f? 1 sobre 3 mais u é a derivada de alguma coisa, que é logaritmo do módulo 3 mais u. Ou seja, penso em f igual a logaritmo do módulo 3 mais u. Esta função, de facto, tem derivada 1 sobre 3 mais u. Bom, e agora, é que será o f do gx. É este o meu candidato a primitiva. Vai ser logaritmo do módulo de 3 mais, agora onde estava u tenho que pôr g de x. G de x é x à quarta. Ok? Bom, agora, o que é que eu tenho que fazer? Bom, agora tenho que verificar se isto está certo, não é? Ora, quando eu derivo logaritmo 3 de módulo 3 mais x à quarta, fica 1 sobre 3 mais x à quarta, graças à derivada do logaritmo. Vezes a derivada de 3 mais x à quarta, que dá de facto 4x ao cubo. Okay? Portanto, para eu ficar com o resultado final, a única coisa que eu preciso mais é não me esquecer daquele 1/4 que já lá estava, não é? Portanto, o que me dá
é isto. Módulo 3 mais x à quarta não é de facto não é preciso, porque 3 mais x à quarta é sempre positivo. De maneira que eu simplifico isto, ponto 3 mais x à quarta. Em vez de estar dentro de um módulo, entre parênteses. Obrigado, professor. Ajudou bastante. Portanto, agora é uma variante desta ideia, numa série de casos. Agora, nem sempre será tão fácil. Okay? Portanto, a única maneira que existe para uma pessoa se sentir à vontade a fazer isto é fazer vários exemplos. Okay? É isso que vamos fazer hoje. Mas a real dificuldade para vocês não é para vocês avaliarem vendo-me a mim fazer, mas é vocês olharem para vários enunciados de exercícios primitivas e terem alguma ideia de como fazê-los. Ok? Portanto, cuidadosamente vocês vejam as alíneas que eu não fizer para ver se nessas conseguem fazer o mesmo tipo de coisa. Porque as coisas podem não ser óbvias. E eu vou-vos mostrar que esta ideia pode estar um bocadinho disfarçada, mas também ser utilizável depois de tirarmos o disparo. Professor, Diga. aí uma mudança de variável, como é que funcionaria? Por exemplo, se metêssemos u igual Não, a 3 mais 6 A quadrado, mudança de poderíamos... variável é para a semana. Ok? Ok. Não, como já tínhamos... Porque a mudança de variável, o que eu fiz de facto é uma mudança. Ou seja, eu fiz a mudança de variável. Exato, u igual a 3 mais 6 quadrado. Okay? Portanto, foi essa a mudança de variável que eu fiz. Okay? Só que nesta altura do campeonato, estar a formalizar isto em termos de uma mudança de variável não vale a pena. Nós conseguimos adivinhar. E adivinhar qual vai ser a primitiva, este ato de conseguir adivinhar coisas deste género, é bom para vocês, para se sentirem à vontade com fazer este tipo de primitivas não muito complicadas. Okay? Nós vamos formalmente fazer mudança de variável quando não fazíamos a mínima ideia de como arranjar o F', mas temos esperança que depois, fazendo qualquer coisa a seguir, ainda tivermos conseguimos com mais umas voltas, com outros métodos, etc., fazer mais alguma coisa. Mas isso será algo para a semana que vem. Okay? Bom, mais deste género. Vamos ver uma um bocadinho disfarçado, portanto, a linha K. A linha K, vocês têm ali seno 2x a dividir por 1 mais seno quadrado. E aqui, se eu vos disser, procurem um G e um G', bom, a coisa pode não ser óbvia, a não ser que se vocês se lembrem que a derivada de seno ao quadrado de x é o teorema de derivação da função composta, 2 seno de x cosseno de x, e isso é exatamente o seno de 2x. Okay? Portanto, isto, se eu me lembrar disso, portanto, essa fórmula trigonométrica, olhando para ali, eu já vejo um G e um G' como no exercício anterior. Considero que o G é o seno ao quadrado e que o G' é o 2 seno de x cosseno de x. Okay? De maneira que esta, depois de termos descoberto isso, é fácil, porque é exatamente o mesmo tipo da anterior, não é? Ou seja, é um logaritmo de qualquer coisa, é o logaritmo de 1 mais seno ao quadrado. Mais uma vez, não preciso do logaritmo do módulo, porque 1 mais seno ao quadrado é sempre positivo. Tá bem? Aliás, é sempre maior ou igual a 1. Como é bom de ver. Okay? Portanto, há mais umas primitivas, nós dizemos, imediatas, mas em que há um truquezinho para fazê-las. Okay? E eu vou rever-vos aqui com os exemplos da ficha 2, os truques interessantes, ou pelo menos os mais interessantes, para fazer coisas dessas. Na linha I, já não é sobre esta ideia com o teorema de derivação da função composta.
Portanto, pede-se simplesmente a primitiva do cosseno ao quadrado de x. Ou seja, aqui vou fazer algo diferente, mas em que vai ser à custa de uma fórmula trigonométrica. Vocês sabem que cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Ora bem, mas também sabem que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. Portanto, conhecem tanto a fórmula do cosseno do ângulo duplo como a fórmula fundamental da trigonometria. Se vocês somarem membro a membro estas duas igualdades, ficam com 1 mais cosseno de 2x igual a 2 cosseno ao quadrado de x. De maneira que o cosseno ao quadrado pode ser expresso como 1 meio de 1 mais cosseno de 2x. É exatamente aquilo que possibilita fazer esta conta. Porque o 1, a primitiva dele é o x. A primitiva do cosseno de 2x será 1 meio do seno de 2x, de maneira que o resultado final desta, depois de aplicarmos esta fórmula, este truquezinho trigonométrico, vai ser x sobre 2 mais 1/4 do seno de 2x. Verifiquemos que isto está certo. X sobre 2 derivado dá de facto 1 meio. Seno de 2x derivado dá cosseno de 2x vezes 2, que é a derivada de 2x, multiplicado por 1/4, fica 1 meio. De facto é o que estava lá. Okay? Portanto, está feito. Fórmula fundamental da trigonometria. Sendo do ângulo duplo e sendo também do ângulo duplo, tem que estar nas nossas ferramentas de primitivação também, quando estamos a lidar com funções trigonométricas. Okay? Na linha M, vocês encontram outra função trigonométrica que é 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que dizer secante ao quadrado. Secante é o inverso algébrico do cosseno. Portanto, isto devia também se escrever como secante quadrado. Esta é uma primitiva imediata, desde que nos lembremos que isto é exatamente a derivada da tangente. Se vocês derivarem a tangente derivando um coeficiente, o que é que fica? Derivada do seno, cosseno. Portanto, cosseno ao quadrado, menos, derivada do cosseno, que é menos seno, vezes seno. 2 sinais menos, seno ao quadrado. Fica no numerador cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. No denominador fica cosseno ao quadrado. De maneira que, simplificando, a derivada tangente é 1 sobre cosseno ao quadrado. De maneira que esta coisa pode parecer misteriosa se vocês não se lembrarem da derivada tangente, mas se lembrarem da derivada tangente, deixa de o ser. Okay? Bom, aproveitando a boleia desta, vamos considerar a tal linha N. A linha N quer calcular a primitiva de exponencial da tangente sobre cosseno ao quadrado. E aqui voltamos àquele tema da derivada da composta. Tentar identificar uma derivada de composta. Aqui, digamos, ter aqui um
em cima. Vocês têm aqui 1 sobre cosseno ao quadrado, que é a derivada da tangente, e tem uma função da tangente. Ou seja, posso usar aquele método que eu tinha usado para identificar derivadas de funções compostas, e aqui o que eu descubro é que eu tenho simplesmente exponencial de tangente x como primitiva. Quando eu derivo exponencial da tangente x, o resultado vai ser esta mesma exponencial vezes a derivada da tangente, que é 1 sobre cosseno ao quadrado. Okay? A linha U. A linha U tem aqui algo que pode parecer misterioso. X mais 1 a dividir por raiz de 1 menos x quadrado. Ora bem, esta até é fácil, mas temos que fazer o seguinte. Separar para um lado x sobre raiz de 1 menos x quadrado. Para o outro, 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Na primeira parcela, o x, a menos de uma constante a multiplicar, é a derivada do x quadrado que está debaixo da raiz. De maneira que, usando mais uma vez aquela ideia da derivada da composta, natural para se pensar para a primeira parcela em 1 menos x quadrado, levantado a 1 meio. A raiz em denominador corresponde à potência menos 1 meio. O que é que acontece a 1 menos x quadrado levantado a 1 meio quando eu derivo? Aparece-me um fator 1 meio e aparece-me menos 2x e aparece-me 1 menos x quadrado levantado a menos 1 meio. Portanto, 1 meio vezes menos 2 dá menos 1. Ou seja, tudo o que eu tenho a fazer para isto bater certo é pôr um sinal menos. Isto na primeira parcela. A segunda parcela, temos que lembrar-nos que aquilo é a derivada do arcosseno. Ok? Onde é que está feito? Até é preciso lembrarmos muito bem das derivadas. Okay? Professor, podia só E repetir o método que usou para a primeira parcela? A segunda, até aí foi tudo o bem. costume. Ok. Ok? Portanto, que eu identifiquei aquele X, enfim, com um 2 a multiplicar, porque eu fui um bocadinho mais rápido do que tinha sido atrás, não é? Se eu puser assim, aquele 2x que eu pus ali em cima é a derivada do x quadrado, certo? Portanto, naquela notação de teorema de derivação da função composta, o g' é o 2x, o x quadrado é o g. O que é que eu estou a fazer ao x quadrado? Estou, portanto, o f' de u, não é? Vai ser 1 sobre raiz de 1 menos u. Okay? Que é a mesma coisa que 1 menos u levantado a menos 1 meio. Primitiva disto, portanto, o f vai ser 1 menos u levantado a 1 meio, e agora tenho que acertar contas, não é? Porque quando eu derivo aqui, aparece-me 1 meio e aparece-me menos 1. Portanto, eu tenho que multiplicar por menos 2. Okay? Portanto, aquele menos 2 depois vai cortar com 1 meio que pus lá à frente, não é? E fico só com o sinal menos, portanto, a mudança de sinal. E isto vai dar, com o u substituído pelo x quadrado, dá exatamente aquilo que eu pus lá. Está bem? Portanto, é mais uma vez a mesma coisa. É essencial nós conseguirmos identificar derivadas de compostos. Por onde começar? Ver, há algum fator aqui, algo a multiplicar que possa ser interpretado como uma derivada de alguma coisa que aparece no outro lado? É esta pergunta que vocês têm que fazer a si próprios.
Portanto, nós temos aqui um fator x, que é menos de uma constante, é a derivada do x quadrado. Portanto, é ir por aí e ver o que é que acontece. Alguns um bocadinho mais misteriosos aqui neste exercício 1. Tem, por exemplo, aí a linha W. A linha W tem a primitiva de cosseno ao cubo vezes raiz de seno de x. Portanto, vocês têm uma potência 1/2 do seno de x. Reparem que se em vez de cosseno ao cubo vocês tivessem cosseno simplesmente, como o cosseno é a derivada do seno, cosseno de x vezes raiz de seno de x, vocês sabem imediatamente calcular a primitiva. O que é que será? Será qualquer coisa da forma seno de x levantado a 3 meios. Mas vocês têm ali cosseno ao cubo. No entanto, eu posso fazer com a forma fundamental da trigonometria aqui um truquezinho para fazer aparecer potência do seno vezes cosseno, que é o que me dá jeito. Qual é esse truque? Bom, aparecer duas coisas desse género, melhor dizendo. É substituir aqui cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Ou seja, escrever isto como cosseno de x vezes 1 menos seno quadrado vezes raiz de seno de x. Feito assim, eu tenho a primitiva de cosseno de x vezes raiz de seno de x, que sei fazer, e outra que é cosseno de x vezes, ora vamos lá ver, seno ao quadrado, 2 mais 1 meio, dá 5 meios, não é? Seno de x levantado a 5 meios, seno tem 5 meios. Portanto, este cosseno de x é o g', do truque habitual, não é? O g é o seno de x, mas tenho duas funções f', consoante a parcela, não é? Numa tenho a raiz quadrada, noutra tenho a potência 5 meios. De qualquer maneira, o que é que vou obter? Na primeira parcela vou obter o seno levantado a 3 meios, porque a raiz quadrada é levantar a 1 meio. Portanto, vamos lá ver qual é a constante a multiplicar isto bate certo. Quando eu derivo, aparece-me 3 meios, aparece-me o seno levantado a 1 meio e aparece-me o seno de x. A única coisa que não me apareceu, felizmente é uma constante, é os 3 meios, de maneira que para compensar tenho que ter aqui 2/3. Na outra parcela, bom, 5 meios mais 1 é 7 meios, não é? Portanto, seno levantado a 7 meios. Derivo, aparece-me 7 meios, seno levantado a 5 meios e o cosseno de x. O que é que me falta? Bom, falta-me cancelar os 7 meios e também falta-me aquele sinal menos que tenho lá em cima. Portanto, vou precisar aqui de menos 2 sétimos, seno levantado a 7 meios de x. Está feito. Okay? Mais uma vez, um truquezinho envolvendo a fórmula fundamental da trigonometria. Mas ainda vou usar a fórmula fundamental da trigonometria uma outra vez. Aqui no exercício 1. Considerar a linha x. Na linha x tem a primitiva de tangente quadrada. Que pode parecer muito misteriosa. No entanto, consegue-se fazer devido ao seguinte. Tangente quadrada é o seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Se eu agora somar e subtrair 1, fica tudo na mesma, certo? O 1 posso escrevê-lo como cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, ou seja, isto é a mesma coisa que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado
menos 1. Ora, usando a fórmula fundamental da trigonometria, é 1 sobre cosseno ao quadrado menos 1. Portanto, em vez de primitivar tangente quadrada, o que eu vou fazer é primitivar 1 sobre cosseno ao quadrado de x menos 1. Vocês dizem, bom, mas isso é complicar uma coisa que parece simples com outra mais complicada. Não, do ponto de vista da primitivação não é mais complicado, é mais simples. Porquê? Porque eu já sei primitivar 1 sobre cosseno ao quadrado. A primitiva de 1 sobre cosseno ao quadrado é exatamente a tangente. Já tínhamos visto para trás. Portanto, isto vai dar tangente x menos a primitiva do 1, que é x. Está feito. Okay? Portanto, nós sabemos primitivar tangente quadrada. Já agora, não vai na ficha, mas vamos fazer. Vamos também arranjar a primitiva de tangente x. Saltámos logo para a tangente quadrada, não é? Mas tangente x, qual será a primitiva tangente x? A primitiva tangente x é seno de x, seno de x, não é? Ora, o seno é menos a derivada do cosseno. Portanto, mais uma vez, eu posso olhar para ali e vejo um g' que será menos seno. E o z será cosseno. De maneira que, o que é que eu estou a fazer ao cosseno? Estou a calcular 1 sobre o cosseno. Portanto, o f' é o 1 sobre u. Primitiva de 1 sobre u. Logaritmo do módulo do. Portanto, o que eu suspeito é que o logaritmo do módulo de cosseno de x é nosso amigo. Vamos lá ver se dá certo. Derivada do logaritmo, logaritmo do módulo é 1 sobre o argumento que é cosseno de x. 1 sobre cosseno de x. Derivada do cosseno dá menos o seno. Portanto, a única coisa que não bateu certo é esse sinal menos. Eu tenho que pôr aqui um sinal menos. Okay? Portanto, vocês aqui já ficaram com as primitivas de tangente ao quadrado e de tangente de x. Vamos a ver mais à frente que tangente levantado a n com n natural consegue-se sempre fazer. Por recorrência, acaba-se por sempre chegar a primitivas de tangente e tangente quadrada. Okay? Já vamos ver isso num caso particular e vocês convencer-se-ão que aquilo que eu acabei de dizer faz sentido. Tá bem? Isso pode ser. Podemos ver isso com o 2 a linha n. Já agora. O 2 a linha n é calcular a primitiva de tangente ao cubo de x mais tangente à quarta. Ora bem, nós acabamos de arranjar usando a fórmula fundamental da trigonometria que tangente quadrada de x era igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x menos 1. Okay? De maneira que naquela primitiva que tenho lá em cima, eu posso, na primeira parcela, deixar lá uma tangente e multiplicar por 1 sobre cosseno quadrado de x menos 1. Na segunda parcela posso fazer o mesmo, mas só que desta vez deixo ficar uma tangente quadrada. Faço isto. Reparem no que temos. Agora desembaraçando parênteses. Tenho primitiva da tangente vezes 1 sobre cosseno ao quadrado. Ou seja, uma função vezes a sua derivada. U vezes U'. Isso é a derivada de um meio de U ao quadrado, não é? Em que o U é tangente de x. Portanto,
esta primeira parcela vai dar origem a uma tangente quadrada, a multiplicar por uma constante conveniente. A seguir temos menos tangente x. Isso já primitivamos ainda há pouco. Depois tenho tangente quadrada de x vezes 1 sobre cosseno quadrado de x. Aqui, se eu pensar em tangente ao cubo, com certeza que isto também vai funcionar como primitiva. Tangente ao cubo derivado dá 3, tangente quadrada, vezes a derivada da tangente, que é 1 sobre cosseno quadrado. Finalmente, tenho menos tangente quadrada. Também calculei lá para trás. Okay? Portanto, o que é que isto vai dar? Vai dar primeira parcela, tangente quadrada. Quando eu derivo, dá 2 tangente vezes 1 sobre cosseno quadrado. Portanto, falta um fator 1 meio. A segunda parcela vai-me aparecer o logaritmo do módulo do cosseno de x. Terceira parcela vai-me aparecer 1/3 de tangente ao cubo de x. Finalmente, na última parcela, é aquela que eu já fiz há bocado, não é? Portanto, tangente quadrada era igual a 1 sobre cosseno ao quadrado menos 1. Desculpem lá, meti hoje um erro para deixar aqui um telemóvel na sala. Dizia eu que tangente ao quadrado é 1 sobre o cosseno ao quadrado menos 1, de maneira que nós vimos há bocado, graças a isso, que para a última parcela vamos ficar com menos tangente de x mais x. Ok? Isto está feito. Uma primitiva de tangente ao cubo mais tangente à quarta. Usando as mesmas ideias, se vocês tiverem tangente levantada a 27x, também conseguem fazer. Vai a demorar bastante mais tempo. Mas, eventualmente, também vão aparecer este tipo de primitivas pelo caminho. Okay? Só que as contas serão mais complicadas e bastante mais demoradas. Portanto, consegue-se primitivar sempre tangente levantada a n de x com n no natural. Okay? Baseado sempre nesta fórmula trigonométrica. Okay? Bom, outros exercícios. Bom, está na altura de passarmos para funções racionais. Okay? É a segunda coisa que eu queria ver na aula de problemas de hoje. Para isso, vamos começar no exercício 6. O exercício 6 começa com casos muito simples, mas estes casos muito simples vão ser aquilo que nós vamos chamar depois das frações simples. Ou pelo menos algumas das frações simples. Uma importante exceção que eu depois falarei dela. No 6, a linha A, eu quero considerar esta função racional. Portanto, 1 sobre polinómio de primeiro grau. Se vocês tivessem A mais Bx em denominador, também sabiam fazer. Basicamente, isto faz-se com o logaritmo do módulo de 1 menos x. Como 1 menos x derivado dá menos 1, portanto é por esse condicional para acertar. Este sabemos fazer. Também sabemos fazer a primitiva de 1 sobre polinómio de primeiro grau, entre parênteses, levantado a uma potência. Ora bem, este, obviamente, já tínhamos visto coisas destas, vamos fazer assim. Okay? Se fosse x menos 3 levantado... não, aqui é o cubo, aliás fiz mal, não é? A linha B é o cubo, portanto, será um bocadinho mais complicado, não é? Será 1 sobre x menos 3 ao quadrado.
quando eu derivo, aparece menos 2. Portanto, eu preciso de multiplicar por menos 1/2 para acertar. Okay? Mas é a mesma ideia. Na linha C, notem que a diferença vai ser que na linha A e na linha B, o polinómio no denominador tem uma raiz real. No caso da linha A, 1. No caso da linha B, 3. No caso da linha C, isso não acontece. Não é coincidente. Considerar a primitiva de x mais 1 sobre x² mais 1. Portanto, x² mais 1 não tem zeros reais. Tem 2 zeros complexos conjugados em i e em menos i. Okay? Como é que eu faço esta primitiva? Bom, dividindo numa soma. Se vocês olharem para isto nesta forma, x sobre x² mais 1 mais 1 sobre x² mais 1. O 1 sobre x² mais 1 é a derivada do arco tangente. O x sobre x² mais 1 é do género que já andámos a ver. É um g' vezes um f' de g de x. Porquê? Porque x² mais 1 derivado dá 2x. De maneira que o logaritmo de x² mais 1 com certeza nos vai pôr no caminho certo. De facto, com o logaritmo de x² mais 1, vocês derivam, dá 1 sobre x² mais 1 vezes 2x. Portanto, falta um fator 1/2. E a seguir, tem que juntar o arco tangente. Okay? Se eu tiver algo um bocadinho diferente, mas ainda com raízes complexas conjugadas no denominador, mas não tão óbvias como i menos i, não é? E um polinómio de primeiro grau em numerador, como aqui, x sobre 1 mais x menos 1 ao quadrado. Aqui aquele denominador nitidamente é sempre positivo, portanto não há raízes reais também. Aqui eu posso fazer isto da mesma maneira que fiz o anterior, só que em vez de lidar com o x, lido com o x menos 1. Ou seja, zero o numerador como x menos 1 mais 1. E o denominador como 1 mais x menos 1 ao quadrado. E se fizer exatamente a mesma coisa que fiz no exercício anterior, descubro 1/2 logaritmo de 1 mais x menos 1 ao quadrado, mais ar cuja tangente é x menos 1. Portanto, este também não é muito complicado. Okay? Posso, digamos, transladar o x, foi o que eu fiz aqui, não é? Transladar de 1 o x. Se eu tiver algo como na linha E, polinómio de primeiro grau no numerador, e agora vou pôr x² mais 4 em denominador, aquele 4 causa-me alguns engulhos. Porquê? Porque 1 sobre x² mais 4 já não tem como primitivo o arco tangente. No entanto, para fazer aparecer um arco tangente e um logaritmo, tal e qual como nos exemplos anteriores, eu posso ser esperto e fazer o seguinte: se eu puser em evidência um 4 no denominador, talvez isto volte a correr bem. Ou seja, assim. Okay? Portanto, aquele x sobre 2 ao quadrado dá x² sobre 4. Com aquele 4 que eu pus cá fora, isto funciona bem. Assim já apareceu mais um para poder identificar uma derivada do arco tangente. Reparem então que eu agora, analogia com o que fiz atrás, eu quero lidar com o logaritmo de x sobre 2 ao quadrado mais 1
derivado, que é que dá? 1 sobre x sobre 2 ao quadrado mais 1, vezes a derivada do x sobre 2 ao quadrado. Quanto é que dá? Dá 2 vezes x sobre 2. Ou seja, x. Mas eu quero 2x. Portanto, eu preciso de um 2. Okay? Para isto bater certo. Mais, agora, outra parcela. Tenho 1/4 de algo em que eu espero que o arco cuja tangente é x sobre 2 me seja útil. O que é que me acontece quando eu derivo o arco tangente de x sobre 2? Fico 1 sobre x sobre 2 ao quadrado mais 1, bate certo, e depois ainda tenho a derivada do x sobre 2. Aparece-me um fator 1 meio. Portanto, eu tenho que ter aqui um 2 para compensar isso. Ok? Mas também está feito. Sem problemas. Portanto, eu posso ou transladar o x ou rescalar o x, que é o que está feito nesta, que isso resolve muitos problemas. Uma última ideia para estes casos em que eu tenho polinómio de primeiro grau a dividir por polinómio de segundo grau, em que as raízes do polinómio de segundo grau não são reais, ou da última linha deste exercício 6, que por acaso é importante. É a linha F. Portanto, vamos lá, 6 a linha F. 6 a linha F, tenho aqui a primitiva de 1 sobre x quadrado mais 2x mais 2. Se quiserem, vão determinar as raízes do denominador, verificarão que são complexos. Mas também se pode reconhecer isso muito facilmente assim. X quadrado mais 2x, se fossem as duas primeiras parcelas do desenvolvimento de um x mais constante ao quadrado, a constante seria 1. X mais 1, entre parênteses, ao quadrado, dá x quadrado mais 2x mais 1. Se dá-me a seguinte ideia, eu posso escrever isto como 1 sobre x mais 1 ao quadrado mais 1. Costuma-se chamar a isto, informalmente, completar o quadrado. Okay? E escrito desta maneira, vocês também determinam, sim, agora já é óbvio o que é que acontece. O arco cuja tangente x mais 1 vai servir para primitivo. Okay? Portanto, no exercício 6, vocês têm aquilo que é preciso para saber como primitivar algumas das chamadas frações simples que aparecem no método de composição em frações simples. Vamos agora ao método de composição em frações simples propriamente. Começa no exercício 7. Okay? Primeira linha é esta primitiva. Ora bem, aqui vocês têm o quociente de polinómios. O polinómio no numerador é constante, grau 0. O polinómio no numerador é de segundo grau. Só que desta vez tem raízes reais. O método de composição em frações simples vos diz é que se todas as raízes do polinómio do denominador forem reais e multiplicidade 1, cada uma delas, sendo o grau do numerador inferior ao grau do denominador, que aqui acontece, então podem escrever a função racional como uma soma de parcelas da forma constante a dividir por x menos cada uma das raízes. Ou seja, neste caso particular,
1 sobre x menos 1, x mais 2, de acordo com o teorema sobre decomposição em frações simples, há de se poder escrever como A sobre x menos 1 mais B sobre x mais 2 para certos A e B. Okay? É nossa missão descobrir o A e o B. Ou, por outras palavras, o que eu estou aqui a usar é que o espaço vetorial das funções racionais que têm x menos 1, x mais 2 em denominador e grau do numerador menor que 2, tem dimensão 2, e que uma base é formada por 1 sobre x menos 1 e 1 sobre x mais 2. Portanto, o lado direito tem uma combinação linear dessas coisas. Okay? Ora bem, como é que eu termino o A e o B? Como é que eu termino o A e o B? Reduzindo ao mesmo denominador naquela igualdade. Reduzindo ao mesmo denominador naquela igualdade, portanto, ou melhor, multiplicando pelo x menos 1, x mais 2, vocês ficam com Professor, nesse sim. exercício é x mais 1 e x menos 2. O professor pôs os sinais ao contrário. Pus os sinais ao contrário. Tudo bem, eu troco. Obrigado. Não. Mais 1. X menos 2. Para efeito. Ok? Bom, multiplicando por x mais 1 vezes x menos 2, vocês vão ficar com 1 igual a A. Agora, multipliquei por x mais 1, x menos 2. Portanto, o que sobra é um x menos 2. Na outra parcela, o que vai sobrar é um x mais 1. Vai ficar B vezes x mais 1. Para agora terminar o A e o B, o que é que eu faço? Comparo termos do mesmo grau de um e do outro lado desta igualdade. Termos de grau 1, há dois termos de grau 1, AX e BX. Portanto, como do lado esquerdo não há termos de primeiro grau, o A mais B a ter que ser zero. Por outro lado, termos de grau 0, do lado direito tenho menos 2 vezes A e depois mais B. E tem que ser igual ao termo de grau 0 do lado esquerdo, que é 1. Portanto, isto é o sistema linear de duas equações a duas incógnitas. Faz parte do método de composição em frações simples, garantir, portanto, o teorema garante que este sistema linear, que eu arranjo desta maneira, tem de certeza uma solução única. Se vocês se enganarem a arranjar a base, portanto, a arranjar a combinação linear, esquecerem-se de termos ou repetirem termos ou algo do género, o que vos vai acontecer é que depois o sistema não tem solução ou tem mais do que uma solução. Aquelas espécies de desgraças que vocês conhecem de álgebra linear. Como é que eu resolvo isto? Bom, A implica A igual a menos B, substituindo no outro, não preciso fazer nada de muito sofisticado aqui, não é? Portanto, fico com 2B mais B igual a 1, portanto 3B igual a 1. Okay? Portanto, B igual a 1 terço e A será igual a menos 1 terço. Okay? Portanto, calcular esta primitiva é primitivar 1 terço de 1 sobre x menos 2 menos 1 terço
de 1 sobre x mais 1. Reparem, 1 sobre x menos 2 e 1 sobre x mais 1, as suas primitivas são absolutamente triviais, são logaritmos, não é? Portanto, isto vai dar 1/3 do logaritmo módulo de x menos 2 menos 1/3 do logaritmo do módulo de x mais 1. Está feito. Ok? No entanto, este é um exemplo para o caso em que as raízes do polinómio do denominador são reais distintos. Portanto, cada raiz tem multiplicidade de 1. Pode ser que tenhamos que fazer algo mais complicado, não é? Por exemplo, pode ser que tenhamos que terminar as raízes, não é? Por exemplo, a linha B, vocês têm 1 sobre x² mais x. Mas aí terminar as raízes e fatorizar o denominador é fácil. É simplesmente pôr o x em evidência, não vamos fazer isso. Mas pode acontecer que haja no polinómio do denominador uma raiz com multiplicidade superior a 1. É o que acontece na linha C. Portanto, na linha C, estamos interessados na primitiva de x mais 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Portanto, reparem que o numerador tem grau 1, que é menor que o grau 3 do denominador. Portanto, isso está bem. A perguntar-me-ão vocês, o que é que se faz quando o grau do numerador é maior ou igual ao grau do denominador? Primeiro começa-se a fazer uma divisão. Um polinómio mais uma função racional em que o grau do numerador, que é o resto da divisão, já é menor que o grau do denominador. Okay? Eventualmente chegaremos a um desses mais abaixo. Mas aqui a decomposição em frações simples já vai ser um bocadinho mais complicado. Tem um polinómio de terceiro grau e é de esperar que a dimensão do espaço destas funções geracionais com este polinómio em denominador seja 3. Tenha terceiro grau. Okay? Ora bem, para conseguirmos fazer isso de maneira que nos dá jeito para primitivação, o que o método de composição em frações simples garante neste caso é que o x mais 1 sobre x menos 1 quadrado se pode escrever como uma constante a dividir por x. Esta é a parcela que corresponde à raiz do denominador 0. Tem multiplicidade de 1. Portanto, quando tem multiplicidade de 1, só aparece constante sobre x menos a raiz. Mas o 1 tem multiplicidade de 2. O que é que tem que aparecer? Bom, b sobre x menos 1. Isto não chega. Porque eu preciso de uma base com 3 elementos. Se já tenho 2. Há de ter que haver uma terceira constante e uma terceira função racional. Ora bem, o que o método diz que funciona, neste caso, é que se eu juntar aqui c sobre x menos 1 ao quadrado, assim já funciona. Ou seja, quando há uma raiz de multiplicidade superior a 1, eu começo com o termo que poria se fosse de multiplicidade 1, e depois vou aumentando o grau do denominador 1 a 1 até chegar à multiplicidade. Aqui a multiplicidade é 2, portanto só preciso fazer isso uma vez. Okay? E de facto isto vai funcionar. O que é que eu, fazendo a mesma coisa de há bocado, que agora dá um bocadinho mais de trabalho, obviamente, fico com isto assim. Ok? E agora tenho que arranjar um sistema linear, 3 equações a 3 incógnitas.
posso fazer como fiz há bocado, desembaraçando aqui parênteses e vendo os termos de segundo grau, primeiro grau e grau zero. Ou então posso fazer uma habilidade que é esta: se eu pegar em valores de x que tornam o polinómio que está do lado direito, dar-lhe valores de maneira particularmente simples, ou seja, começando por escolher o 0 e o 1 é bom, eu arranjo com facilidade um sistema. Querem ver? Considerando primeiro x igual a 0. O que acontece? Aquela igualdade de cima com x igual a 0. Fica 1 do lado esquerdo, do lado direito o x menos 1 ao quadrado fica 1, portanto fica A. Com o x igual a 0, a segunda parcela desaparece e a terceira também desaparece. Portanto, fica uma equação A igual a 1. Segunda equação, experimento o x igual a 1, também parece simpático. O x igual a 1, do lado esquerdo fica com 2, e do lado direito, x menos 1 ao quadrado é 0. Portanto, o A não aparece por cá. Na segunda parcela, com x igual a 1, o B também não aparece. E aparece C. Portanto, olhem, também já descobri que o C tem que ser 2. Okay? Bom, agora preciso descobrir o B. Ora, para descobrir o B, preciso de um valor de x que não anule ali o termo do meio, não é? A segunda parcela do lado direito. Considero x igual a menos 1. Com x igual a menos 1, o que é que eu fico? Fico do lado esquerdo com 0. Do lado direito fico com menos 1 é menos 2. Ao quadrado dá 4. Portanto, fico com 4a. Depois fico com menos 1 vezes menos 2, dá 2, mais 2b. E depois menos c. Okay? Portanto, introduzindo os valores de A e de C nesta última equação, fico com 0 igual a 4 mais 2b menos 2. Ou seja, 2b mais 2 é igual a 0, ou seja, b igual a menos 1. Okay? Portanto, a decomposição em frações simples que eu andava à procura para calcular a primitiva vai ter A igual a 1 sobre x, depois b igual a menos 1, portanto, menos 1 sobre x menos 1, e finalmente 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Portanto, agora a primitiva é trivial, não é? Será o logaritmo do módulo de x menos o logaritmo do módulo de x menos 1, e para a última parcela vai ser menos 2 sobre x menos 1. Reparem que estes termos que nos apareceram, as frações simples que nos apareceram, todas têm primitivas muito fáceis. Okay? Bom, isto é o que se passa quando temos raízes reais. Quando temos raízes complexas, temos que fazer algo um bocadinho mais complicado. Para fazermos algo mais complicado, não há como fazermos mais um exemplo para acabarmos por hoje. Depois nós faremos mais exemplos na próxima aula, porque muitos dos exemplos que fazemos com substituição depois conduzem a decomposições em frações simples. Portanto, para acabarmos por hoje, vamos considerar a linha D.
que é a primitiva de x² mais x menos 4 sobre x vezes x² mais 4. Aqui vocês têm em denominador o polinómio de terceiro grau, com raízes uma real, 0, e um par de raízes complexas conjugadas, 2i e menos 2i. Okay? No numerador está um polinómio de segundo grau, portanto não é preciso fazer nenhuma divisão para dominar. O que é que o método de composição em frações simples me diz para esta situação? Diz-me que x² mais x menos 4 sobre x² mais 4 há de ser parcela correspondente à raiz real, que será a sobre x. E agora preciso de uma parcela correspondente ao par de raízes complexas conjugadas, que vai ser da forma, agora vão aparecer duas constantes, portanto o grau do denominador é 3, portanto é natural que apareçam 3 constantes, portanto dimensão 3 para o espaço de funções que estou a usar. Só que eu tenho que pôr um polinómio de primeiro grau no numerador, bx mais c, sobre x² mais 4. O método de composição em frações simples vos diz é que por cada par de raízes complexas conjugadas, vocês têm que fazer distintas, vocês têm que fazer aparecer uma parcela deste género. Se houver raízes complexas conjugadas de multiplicidade superior a 1, vocês têm que fazer basicamente a mesma coisa que fizemos para as raízes reais. Teriam que juntar algo deste género, mas em que o denominador punham entre parênteses e punham levantado a 2, se a multiplicidade fosse 2, portanto, além deste. Depois levantado a 3, se fosse uma multiplicidade superior a 2, tantas parcelas quantas a multiplicidade, começando com x² mais 4 levantado a 1, x² mais 4 levantado a 2, por aí fora, até x² mais 4 levantado a m com a mesma multiplicidade. Portanto, basicamente, é a mesma ideia do caso real. Como é que as contas se desenvolvem aqui? Bom, algo parecido, não é? Portanto, terei que satisfazer esta igualdade polinomial. E agora vou ver o que é que arranjo em termos de sistema. Se eu puser x igual a 0, vocês obtêm menos 4 igual a 4a. Porque a outra parcela do lado direito vai se anular. Agora, para arranjarmos mais duas equações, vamos considerar x igual a 1 e x igual a menos 1, que é o que nos simplifica as contas o mais possível. Não é? Com x igual a 1, do lado direito ficamos com 2 menos 4 dá menos 2. Do lado esquerdo, melhor dizer. Do lado direito ficamos com 5a mais b mais c. E finalmente com x igual a menos 1, ficamos com menos 4 do lado esquerdo. E depois 5a aqui. E depois menos b. Não, menos b como x igual a menos 1 mais b. Mas depois menos c. Okay? Portanto, a igual a menos 1. As outras equações vão ficar
menos 2 mais 5 dá 3. E depois 1 igual a B menos C. Ok? Portanto, vou ficar com A igual a menos 1. Depois 2B igual a 4, portanto B igual a 1 meio. Isto, como é que eu obtive o B? Somei a segunda e a terceira equação, não é? Para eliminar o C. Portanto, 2B igual a 4. Se eu subtrair a segunda e a terceira equação, fico com 2C igual a 2, portanto C igual a 1. Está a minha solução. Portanto, aquela primitiva vai ficar primitiva de menos 1 sobre x mais x sobre 2 mais 1 a dividir por x quadrado mais 4. Coisa que me vai dar menos logaritmo do módulo de x. Depois tenho algo que vai ter um logaritmo e um arctangente. É do tipo que vimos há bocado, por isso é que andámos a fazer aqueles exercícios há bocado com um polinómio de segundo grau em denominador, Setor, com raízes complexas. Sim, diga. ali não é B igual a 2? Uh, Como estamos a fazer soma, fica 2B igual a 4. 2B igual a 4, B igual a 2. Enganei-me. Em vez de multiplicar. Ok. B igual a 2. Dá razão, obrigado. Portanto, aqui é 2x mais 1. Portanto, menos logaritmo de módulo de x. Com o 2 até é mais fácil, não é? Mais logaritmo do x quadrado mais 4. E depois tenho que fazer aquele truque de pôr o 4 em evidência. Portanto, já fizemos há bocado 1 sobre x quadrado mais 4, não é? Dá 1 meio do arco cuja tangente é x sobre 2. Isto derivado dá 1 sobre x quadrado sobre 4 mais 1, vezes 1 meio, vezes 1 meio. Portanto, e as contas batem certo. Okay? Portanto, é esta a primitiva. Tanto como introdução ao método de composição em frações simples, estes são bons. E isto não varia muito. Uma coisa que eu vos anunciei na aula teórica é que o caso de raízes complexas conjugadas de multiplicidade superior a 1, temos a convenção que tal não sai em testes. Ok? Que é porque se os coeficientes são de facto genéricos, tem que se usar uma fórmula de recorrência. Há exercícios que mostram como é que isso se faz depois a seguir. É demasiado demorado. No entanto, há alguns casos particulares, vamos escrever um, com raízes complexas conjugadas de multiplicidade superior a 1, são perfeitamente fazíveis depressa, não é? Se vocês estiverem primitiva, suponham aqui x quadrado mais 4 em denominador ao cubo, ok? Mas, agora em cima tem simplesmente 2x. Isto, embora aqui vocês tenham raízes complexas conjugadas de multiplicidade 3, este é perfeitamente razoável pôr num teste. Porquê? Porque a derivada de x quadrado mais 4 é 2x, não é? Ou seja, vocês pensam imediatamente em 1 sobre x quadrado mais 4 ao quadrado. Isto quando derivada aparece menos 2 vezes 2x, portanto menos 4, tenho que multiplicar por menos 1 quarto. Portanto, esta primitiva é imediata, embora seja daquelas que, se eu tivesse um outro polinómio no numerador,
seria um horror de conta. Está bem? Bom, e por hoje é tudo. Portanto, continuamos amanhã na aula teórica, em que vamos ver o teorema fundamental do cálculo. Professor, porquê um quarto? Que o quê? Um Menos quarto. um quarto? Sim. Ahm, Menos 3, Porque depois. portanto, eu tenho x² mais 4, levantado a menos 2. Derivo, o que é que dá? Dá menos 2 vezes 2x vezes x² mais 4, levantado a menos 3. Certo? Certo. Enganei-me. Tem toda a razão. Tanto que eu já tinha o 2, não é? Portanto, como eu Sim. já tenho o 2, não é menos um quarto, é menos um meio. Ok. Muito obrigado. Professor, e lá atrás teria sido possível assim numa de pensar fora da caixa em vez de considerar bx mais c sobre x² mais 4 para calcular os coeficientes b e c, seria possível usar as raízes de x² mais 4, x menos 2, x menos 2i, x mais 2i, acho que são estes. Sim, a demonstração do resultado de composição em frações simples, a maneira prática de fazer é fazê-la para complexos e depois particularizar para o caso de polinómios com coeficientes reais. Acontece depois é quando você tem um polinómio de coeficientes reais, as raízes complexas são conjugadas, necessariamente. Okay? Portanto, pegando nas frações simples que dão no caso complexo e vão corresponder àquilo que eu disse no caso real, e depois associando os dois termos para cada uma das raízes conjugadas que aparecem, recupera-se este resultado. Portanto, isso é a demonstração. Pode-se fazer assim. Agora, eu devido que isso aumente a sua fiabilidade de cálculo. Fazer assim. Ok? Ou seja, aquilo que compensa conceptualmente complica de contas, você tem is e menos is por lá, então depois é provavelmente dar-lhe mais trabalho, não merece a pena. Ok? Mas depois daria para simplificar e obter o mesmo valor, ok? Sim, dá. Pode fazer assim. Ok? Portanto, Ok. se você decidir fazer assim, ok? Pode fazer. O que eu estou a dizer é que acaba por ter mais conta. Ok? E Sim, a probabilidade faz de sentido. se enganar maior. Tem que fazer mais coisas. A nível conceptual, é mais claro. A nível das contas que você vai fazer, vai aumentá-lo. Escolha qual é o mal menor. Eu estava preocupado que no final aparecessem is no Não integral. aparece. Não aparece. Mas, Não aparece. E consegue-se demonstrar isso. Porque as raízes são complexas conjugadas. Por exemplo, 1 sobre x² mais 4. O resultado feito com complexo diz isto há de ser igual a A sobre x menos 2i mais B sobre x mais 2i. Ok? Então com o A e o B agora são complexos também. o A e o... ok. Pois. Depois você descobre que depois as partes imaginárias vão se matar todas umas às outras. Ok? Ok. Assim faz sentido, mas fica muito mais complicado. Ok, já compreendi. Tá bom? É isso, Mas no final é mas um a comboio. demonstração, o que dá, do ponto de vista, se você quiser fazer a demonstração, dá muito mais jeito de fazer com complexos. Ok? Sim. Porque simplifica consideravelmente o que se tem que fazer. Está bem? Portanto, é isso. Até amanhã. Obrigado. Nada. Até amanhã.
Hum.